Bom dia, igreja. Feliz sábado. É bom estar aqui essa manhã, depois de um tempinho já, né, que eu não venho aqui, mas eu agradeço o irmão Evanderson pelo convite. Né? É sempre uma honra e um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu entendo a sua preocupação, irmão, né? Quando eu estava chegando aqui, eu passei lá a lição, depois vim para aqui. Peguei um trânsito aqui, mas graças a Deus cheguei a tempo, né? Então, eu entendo sua preocupação quando a gente convida alguém e aí a pessoa não chega na hora, né? A gente fica meio preocupado, mas graças a Deus aqui estamos essa manhã. Irmãos, que bom que você está aqui essa manhã, né? A gente vê ali, diante desse frio, né? O desejo é estar na caminha aí, agasalhado e tudo mais, mas a gente tem um compromisso, né? A gente tem um compromisso de estar aqui na presença do Senhor e aprender um pouco mais, né? A gente vai falar hoje sobre o amor, né? Seguindo ali a Semana da Família, que já esteve aqui e vai continuar ali, está continuando no distrito, mas é importante a gente entender melhor, compreender à luz da palavra do Senhor o que é o amor, né? Mas antes da gente aprofundar aqui, irmãos, eu peço, assim como estamos, vamos fazer uma breve oração. Grandioso e amado bom Pai, aqui estamos mais uma vez, querido bom Pai, em espírito de gratidão, em espírito de reverência, humildade, Pai querido, primeiramente para agradecer ao Pai pela semana que se foi e pela rica oportunidade, Pai, que temos de estarmos aqui reunidos no Seu santo templo para juntos, como já foi feito hoje no início da manhã, tivemos a oportunidade de estudar a Sua palavra, de recapitular o livro de Apocalipse. E agora, neste momento, Pai, pedimos que o Senhor venha falar com a gente, Pai. Que através da mensagem que será passada aqui, possamos refletir e, mais importante, pôr em prática as lições que vamos extrair aqui da Sua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, é uma honra estar aqui essa manhã e é sempre bom a gente compartilhar um pouco, né? Aprender um pouco mais da palavra. Nesse momento, irmãos, como vemos aqui, a gente vai falar um pouco sobre amor à luz à palavra de Deus, né? E é importante a gente focar porque a gente, pelo que nós estudamos, a gente sabe que o amor de Deus é grandioso, não é, irmãos? Foi por amor a Cristo, né? Foi por amor a nós, né? Que Cristo se deu como sacrifício por todos nós, não é? E então, inclusive, o amor, ele tem sido, e eu tenho certeza que continua sendo um resultado de muita coisa boa em nossas vidas, né? Eu tenho certeza que cada um aqui, se tivesse a oportunidade, como temos tido, né? De passar aqui o seu testemunho, o amor tem sido fundamental na vida de todos nós, né? E com isso em mente, irmãos, o sermão essa manhã, né, eu vou procurar ser breve, mas a gente vai dividir ele em duas fases, né? A primeira parte, eu gostaria, veremos o que é o amor à luz da palavra de Deus, vamos ver aqui alguns versículos, e na segunda parte, a gente vai ver, de fato, o amor através de um testemunho, né? Uma história verídica, e veremos de fato ali o amor à luz da palavra de Deus. E com isso, irmãos, eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Gálatas, Gálatas 5, e vamos fazer a leitura inicialmente do versículo 22 e 23. Versículos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Amém? Gálatas 5, versículo 22 e 23. Eu farei aqui a leitura. Esse versículo não é novidade, eu creio, para todos nós aqui. E diz aqui a minha versão, irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade. E 23, continua ali, né? Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém, irmãos? Quando eu estava preparando o sermão, irmãos, algo que me chamou a atenção, a gente vê que aqui no versículo 22, inicialmente diz fruto do Espírito, né? Está em forma singular. E por que não frutos do Espírito, né? A gente se pergunta, eu me perguntei pelo menos. Isso porque é um fruto, né, composto por 9 virtudes. É um fruto composto por 9 virtudes. Ou seja, não se trata de 9 frutos, né? Mas é como se fosse, né, um cacho de uvas, né? Ou uma mexerica com 9 gomos ali, né? Então a gente vê aqui é composto por um fruto ali com 9 virtudes. E todas as partes ali composto, né, por um único fruto, que é o amor. E o amor, irmãos, né, sendo o maior de todos estes que nós acabamos de ver aqui, sendo o maior de todas essas 9 virtudes, é a base do fruto do Espírito, né? O amor é a base de todo o fruto do Espírito. Amor é a essência do caráter de Deus, né? Deus é amor. O amor é a essência do caráter de Deus, né? Então, resumindo, se não houver amor, é impossível que se tenha verdadeira alegria, verdadeira paz, verdadeira bondade, fidelidade, mansidão ou domínio próprio. Sem amor, irmãos, é impossível ter isso, né? Senão acaba sendo algo superficial, né? Como o dizer popular, algo para inglês ver, né? Então, o amor é a base de tudo isso. Então, nós podemos dizer que o fruto do Espírito é o amor, né? Seguindo ali, necessariamente, pelas outras 8 preciosas virtudes que nós acabamos de ler. É baseado no amor, irmãos, né, que temos dois maiores mandamentos. E isso está ali, a gente encontra, vamos para Mateus, capítulo 22. Mateus capítulo 22. E aí a gente encontra no versículo 38 e 39, mas eu farei a leitura a partir do versículo 36, né? Que nós temos ali os 2 maiores mandamentos da lei de Deus, que eu creio que também não é novidade, mas é sempre bom a gente relembrar, né? E diz aqui, ao começo do versículo 33, e aí os saduceus perguntaram: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: primeiro, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, esse é o primeiro maior mandamento, né? O primeiro grande mandamento. E em seguida, ali o 39 diz, Jesus continua: e o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E termina: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Profunda, não, irmãos? Então a gente vê aqui os 2 maiores mandamentos. Primeiro, amar a Deus, né, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E daqui a gente pode, né, tirar diversas lições só desses 2 versículos. E continua, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é muito simples fazer isso, né? A gente até ama aqueles mais próximos, mas o meu próximo aqui vai além daqueles que fazem parte do seu ciclo, né? Do seu, aquelas pessoas mais próximas, né? Aí vai além. Isso quer dizer ali o meu irmão, né, em Cristo, conhecidos, né? Então, isso é uma grande lição aqui para a gente. Então, a Bíblia diz que Deus é amor, né? Isso, inclusive, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Então, Deus, né? Então, vemos ali a origem do amor, é Deus, né? E lá em Romanos 5,
a gente não precisa ir lá, mas Romanos capítulo 5, versículo 5, apóstolo Paulo afirma que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, né? Então esse amor de Deus, ele é derramado para todos nós. E a palavra de Deus ainda define de forma bem clara o que realmente é o amor, né? E aqui está, vamos agora para 1 Coríntios, irmãos. E aqui a gente termina essa primeira parte. 1 Coríntios capítulo 13. Aí a gente vê a definição do amor à luz da palavra de Deus. 1 Coríntios 13, e vamos fazer a leitura aqui, dos versículos 4 ao 7. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 ao 13. Perdão, 13, 4 a 7. Obrigado, irmão. E diz aqui a minha versão: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, né? Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém? O amor, olha, aqui essa é a melhor parte para mim. Tudo na verdade, né? Mas essa última parte aqui, o versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, irmãos. Isso é amor à luz da palavra de Deus. Não é um amor paixão que nós vemos ali fora, irmãos. Esse é o amor, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, irmãos. É com base nesses versículos aqui que nós iremos agora analisar uma história, irmãos, verídica, um testemunho muito profundo. E a gente vai poder analisar realmente esse amor, que tudo suporta, tudo crê, esse amor paciente. Pode passar o próximo, irmão. E aqui, irmãos, isso, o homem que nós vemos aqui no slide aqui, aqui é um testemunho extraordinário, né? Ele chama-se Martin Pistorius, que nós vemos aqui, né? Ele passou 12 anos em coma. 12 anos em coma. Mas ele continuou consciente, né? Ele continuou consciente e ele foi vítima de abusos por seus cuidadores. Tá? Pode passar o próximo? Martin Pistorius, ele nasceu em 1975, né? 13 de dezembro, em Joanesburgo, na província de Gauteng, ali na África do Sul, né? Até os 12 anos de idade, irmãos, ele teve uma vida normal, como qualquer outra, né? Qualquer outra criança ali, teve uma vida normal, né? Contudo, ao chegar na adolescência, ele foi acometido por uma condição degenerativa do sistema nervoso, né? Ele foi acometido ali a chegar à adolescência, praticamente com os 12 anos de idade. Pode passar o próximo? Os sintomas da doença, irmãos, pioraram gradativamente, né? Foram piorando, né? Ele ficou mudo, desenvolveu distúrbios alimentares, né? Ele estava sempre cansado, dormia muito e ele evitava contato com outras pessoas. Em 18 meses, irmãos, ele perdeu toda a capacidade motora, né? Perdeu toda a capacidade motora e cognitiva. Então, ele acabou ficando num estado vegetativo, né? Acho que aqui a gente sabe o que é esse estado, né? Já vimos pessoas assim, infelizmente. Então, ela acabou ficando num estado vegetativo. Os médicos responsáveis pelo seu tratamento avaliaram que ele possuía a mente de um bebê de 3 meses, né? Então, uma criança de 12 anos,
mas possuía ali uma mente de um bebê de 3 meses. E, segundo esses médicos, ele viveria no máximo por mais 2 anos. Por mais 2 anos. E isso ali foi um consenso, né? Muitos, infelizmente, né? Pouca esperança, acreditavam, inclusive, seus familiares e amigos, que ele estava efetivamente morto, praticamente, ok? Pode passar o próximo? Mas, irmãos, a gente acabou de falar aqui sobre o amor, né? E a gente leu aqui que o amor tudo espera. A gente leu aqui que o amor é paciente, né? O amor é esperançoso, irmãos. O amor não desiste. Foi um dos motivos que Cristo não desistiu da gente e não desiste da gente, amém? Então, quando praticamente todo mundo desistiu dele, irmãos, né? O Pai estava ali, cheio de esperança, né? Ali vemos uma foto dele e o Pai. E a gente pode pensar assim, mas é Pai dele, é uma obrigação do Pai estar ali. Infelizmente, eu concordo, né? Realmente, mas infelizmente não é o que nós vemos, não é o que nós vemos hoje, né? Muita gente é abandonada ali pelos pais, né? Mas vemos ali o pai realmente sendo um pai exemplar, estando ali ao lado do seu filho nesse momento difícil. E aí Martin, irmãos, e o pai insistia no seu tratamento. Quando todo mundo achou que ele estava praticamente morto, o pai insistia no tratamento do filho, porque ele via que ainda havia esperança. E Martin passava os dias, né, durante o dia, nas clínicas especializadas, e de noite era levado em casa, onde os seus pais davam banho, né, alimentavam, colocavam para dormir, né? Então, assim, e além disso, irmãos, o pai tinha um despertador, né, um alarme aí que disparava em cada 2 horas. Para quê? Para que trocasse a posição de Martin, né? Então, assim, era um processo muito cansativo. Eu não sei se os irmãos conhecem alguém aqui que cuida de alguém numa situação dessa, assim, é algo muito cansativo, porque é alguém completamente dependente, né? E pode passar o próximo? Então, ele colocava esse alarme que despertava em 2 horas para trocar de posição. Por quê? Porque essa prática era necessária para evitar o desenvolvimento de escaras, né, úlceras, né, que acabam causando ali uma certa pressão, porque ele ficava, se ele deixasse ali na mesma posição por muito tempo, isso aí traria outros problemas, né, na região do corpo, inclusive aqui como necrose, não, irmãos? Que é uma situação das células ali do corpo acabam morrendo, né? Então, o pai, em cada 2 horas, tinha que ir lá e trocar ele de posição. E na manhã seguinte, o mesmo ciclo, né? Ele ali acordava às 5 da manhã, então, de novo, durante o dia ali, nas clínicas especializadas. Pode passar o próximo. E embora a sua mãe, irmãos, a sua mãe Joan Pretorius também auxiliava o pai com os cuidados do filho, a perda do filho, né, porque ela também era uma daquelas que praticamente o filho estava morto, né? Então a perda do filho e essa rotina exaustiva, né, deixavam ela muito triste e frustrada, que inclusive em uma discussão com o pai, ela acabou dizendo que gostaria que o filho morresse. E o mais triste de tudo isso é que o filho escutou isso. O filho escutou isso porque, lembrando, né, ele estava ali inconsciente, mas ele conseguia ouvir ali tudo, né, conseguia ver tudo, conseguia enxergar. Ele ouviu isso. Pode passar o próximo. Cerca de 3 anos depois, irmãos, isso já agora com os 19 anos, aqui me adiantei um pouco, mas segundo Martin, né, isso ali com os 16 anos, não com 19, com 16 anos, isso em 1992, ele começou a recobrar a consciência, né, isso aos 16 anos. E ele descreveu isso no seu livro como um momento de renascimento, né? Porque ele começou a perceber as pessoas ao seu redor
mas os seus sentidos ainda estavam limitados, né? Ele não conseguia lembrar muito bem do seu passado. Pode passar o próximo? Mas ali 3 anos depois, né, agora com 19 anos, ele havia recuperado a sua consciência completamente, né? Apenas aos 19 anos, estão lembrando? Ele pegou isso aos 12 anos e apenas aos 19 anos ele conseguiu recuperar a sua consciência completamente. Mas ele não conseguia se comunicar com as pessoas. Ele não conseguia comunicar com as pessoas ali à sua volta, né? Então, por esse motivo, ele sentia uma tremenda sensação de impotência. Ele se sentia completamente impotente. E, nas suas palavras, estando literalmente preso na sua mente. E essa impotência, irmãos, pode passar o próximo? Essa impotência que ele sentia não era apenas a sua habilidade de poder se comunicar, a sua impossibilidade de poder se comunicar com as pessoas ao seu redor, mas isso também era para se defender, porque ele passou por situações, né? Ele acabou sendo vítima, como eu disse inicialmente, de abusos verbais, né? Abusos físicos e inclusive abusos sexuais. Então, pensa, né, irmãos, é uma situação muito difícil. Você está ali consciente, mas você não consegue fazer nada. Então, você ouve ali os seus insultos, né, e os abusos ali que ele sofreu. E segundo Martin, ele foi abusado diversas vezes por funcionários que cuidavam dele, infelizmente. Funcionários ali que cuidavam dele, e ele relata que ele não era a única vítima desses abusos, né? Ele diz que outras pessoas que estavam na mesma situação que ele aí, também passavam por essa situação de abusos, né? Mas ele ressaltou ali, irmãos, no seu livro, que mesmo assim ele diz que boa parte dos funcionários ali cuidavam muito bem dele. E com o passar do tempo, irmãos, Martin ali tinha memórias, né? Pensava sobre o seu destino, né? Ele infelizmente acabou permanecendo, né? O pensamento, olha, eu estou aqui preso na minha mente, na minha própria mente, e ele acabou também tendo esse pensamento, infelizmente, que ele apenas existia, porque muita gente, infelizmente, acabou desistindo dele. Pode passar o próximo? Mas, irmãos, o próximo. Isso, exatamente. Mas, irmãos, como tudo, irmãos, conforme eu disse inicialmente, há sempre esperança. Há sempre esperança porque teve um momento fundamental na vida de Martin, nesse momento que ele passava. Porque certo dia, enquanto ele aguardava o seu pai, quando foi fazer algumas compras, né? E ele ficou ali aguardando pelo pai na janela do carro, alguém passou ali ao lado dele e sorriu para ele. Irmãos. E isso foi fundamental. Esse momento foi fundamental, porque esse gesto, irmão, e ele nem comenta quem foi essa pessoa no grupo, mas esse gesto de bondade despertou nele um novo senso de resiliência, né? E dali em diante ele se comprometeu com uma nova missão, que provar que ainda estava vivo, irmãos, que ainda vivia, amém? Então a gente vê assim, irmãos, uma lição interessante aqui é que simples atos de bondade podem fazer uma tremenda diferença, não só em nossas vidas, mas de alguém que está ao nosso lado. E muitas vezes há essa carência, inclusive em nós aqui dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente entra nesse ciclo, nessa rotina, e às vezes a gente esquece que simples atos como um abraço, um sorriso genuíno, um bom dia genuíno,
faz diferença, né? A gente muitas vezes esquece que são essas pequenas atitudes que podem ter uma tremenda, pode ser algo revelador na vida de alguém, né? Procurar saber como é que está o meu irmão. Aqui, obviamente, foi diferente, foi um simples sorriso, mas assim, faz toda a diferença, né? Então, dali em diante, irmãos, esse momento que Martin, essa experiência que ele teve de alguém ter esse sorriso para ele, foi fundamental para a sua vida. Porque Martin, dali em diante, ele tentava manter sua mente engajada ao máximo possível, né? E ele, inclusive, ali foi aprendendo a saber o horário de acordar através das sombras, né? E ele ficava feliz em saber o momento que o pai chegaria para pegar ele ali na clínica, né? Que viria o pai novamente. E ele acabou, né? Passou imaginando diversos cenários de uma nova vida. E isso fez toda a diferença. Pode passar o próximo. E eventualmente, irmãos, a sua dedicação teve resultado, né? E em 2021, uma nova cuidadora ali na clínica, Virna Vanderbilt, uma cuidadora ali recém-contratada na clínica, onde ele era tratado, ela passou a perceber os sinais dados por Martin. E disse essa enfermeira, ele tinha um brilho nos olhos. Eu percebi que ele estava me entendendo. Irmãos, isso aqui, irmãos, é importante a gente lembrar que Deus vê esse brilho em nossos olhos, porque muitas vezes a gente talvez acaba sendo injustiçado de alguma forma, alguém diz algo que machuca a gente, que baixa o nosso autoestima, mas a gente deve sempre lembrar que tem um Deus lá em cima que valoriza a gente. Tem um Deus lá em cima que vê esse brilho em nossos olhos, não, irmãos? Tem um Deus que está sempre ali, que ama a gente, que muitas vezes Ele vê em nós o que muita gente, certas pessoas inclusive mais próximas não enxergam. Então é muito interessante a gente ter sempre isso em mente. Então, pode passar o próximo? Essa enfermeira, irmãos, ela convenceu os pais de Martin ao levarem a fazer testes cognitivos, né? Porque ela via que havia esperança dele melhorar. Então ela convenceu os pais, olha, ainda há esperança na vida dele. E ele provou ser capaz, né? Acho que tem uma imagem, não sei se você já passou ali, ó. Essa é a enfermeira, né? E ele provou ser capaz de compreender as coisas e pessoas à sua volta, né? Através do tratamento. E pela primeira vez em 12 anos, ele pôde se comunicar, né, com seus pais. Através ali do software, ele conseguiu se comunicar. Primeira vez em 12 anos, ele teve essa oportunidade, não, irmãos? Pode passar o próximo? Após um certo período de adaptação, irmão, desculpa, ele não demorou, né? Porque ele começou a recuperar. Após um período, ele começou a seguir as suas ambições. Porque lembrando, dos 12 aos 19 anos, ele estava em estado vegetativo. E aí ele começa a melhorar, ele começou a ir atrás das suas ambições, né? Ele começou a trabalhar numa empresa de fotocópias, ele se matriculou na faculdade e começou a cursar ciência da computação, né? E além disso, ele foi evoluindo ali no tratamento de fisioterapia e começou a recuperar, inclusive, os movimentos da cintura acima, né? Pode passar o próximo? E aqui, irmãos, em 2008, aqui é uma imagem, nós vemos ele ali porque esse testemunho dele tornou-se algo nacional, né? Inclusive mundial. Aqui nós vemos ele com o ex-presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, né? Ali, já bem avançado na sua recuperação. Pode passar o próximo? E as coisas melhoraram ainda mais, porque em 2008 ele conheceu a Joana, que nós vemos aqui,
com quem ele se casou no ano seguinte. E ele afirma, né, a sua esposa agora, né, ela afirma que ela viu, né, ela viu nele, né, ela viu além das suas limitações, né? E ela encorajou Martin a ser ousado, né? Além de fazer ele acreditar novamente que era alguém digno de ser amado, né? Então ela passou essa confiança ali para ele, irmãos. Assim, quando eu estava vendo essa história e preparando o sermão, eu analisando assim, irmãos, a gente vê que Deus muitas vezes usa a gente para passar essa confiança também para outros nossos irmãos. Quando a gente vê aqui algum irmão que às vezes, porque muitas vezes, irmãos, a gente vem na igreja, a gente vê pela expressão do irmão que o irmão não está bem, mas a gente se limita a falar bom dia, feliz sábado, não é o suficiente. Porque muitas vezes aquele irmão, você vai falar, está tudo bem, irmão? A resposta óbvia é, está sim, mas a expressão não diz aquilo. Então é uma responsabilidade nossa de procurar saber, irmão, está mesmo tudo bem? Eu tive uma experiência interessante algumas semanas atrás. Um menino que eu dificilmente vi ali na nossa igreja, ele esteve ali, ele é do Santa Lúcia, e eu nunca vi o menino ali, ele estava ali na nossa classe, e eu vi ele, né, assim, com semblante de alguém que não estava bem, irmãos, né? E aí, terminou o culto e ele foi, né? Eu nem vi ele saindo eu vi, nossa, onde é que está esse irmão? Eu fui lá correr atrás dele e aí eu perguntei, irmão, tá tudo bem mesmo? Fui me apresentar, né? Eu nunca vi você aqui, foi a primeira vez. Inicialmente ele falou, tá tudo bem, mas o semblante, irmãos, né, não mente. E eu perguntei, está mesmo tudo bem, irmão? Ele começou a lagrimar. E ele disse não. Aí ele se abriu, ele falou que estava sofrendo bullying de alguns vizinhos, que, né, falavam certas coisas que acabou baixando sua autoestima. E aí eu disse para ele, irmão, infelizmente nesse mundo a gente vai se deparar com pessoas assim, que vão falar coisas que vão baixar o nosso autoestima. Mas você não deve esquecer que tem um Deus lá em cima que vê em você o que eles não conseguem enxergar. E mais importante, não menos importante, tem pessoas da sua família que veem em você exatamente isso também. Pessoas que valorizam, que sabem quem você é. Então você não deve se desanimar. Não é, irmãos? Então esse é um papel meu e seu. A gente deve ter essa convicção, deve ter essa ousadia, irmãos. Eu posso estar falando aqui a alguém hoje que está passando por uma situação difícil, mas não tem como se abrir. Mas cabe eu e você tomar, né, ter essa ousadia de fazer com que o irmão se abra. Explicar para ele, olha, Deus ama você. Deus vê em você que muita gente não vê. E mais importante, tem irmãos aqui nessa igreja que veem isso em você também. Então não dê ouvidos para aqueles que muitas vezes falam coisas que baixam sua autoestima. Mas sim dê ouvidos àquelas pessoas que querem o seu bem. E em primeiro lugar ali está Deus, que quer sempre o nosso bem. Amém, irmãos? E aqui já indo para o final, irmãos, não querendo me delongar muito, pode passar em 2021, obrigado, irmão. Ele lançou ali a sua biografia, né, explicando ali toda a sua trajetória, o livro ali, Ghost Boy, o Menino Fantasma. Por que isso? Porque, né, infelizmente, a gente tem... Porque ele era praticamente como alguém que não era visto, né? Alguém que todo mundo achou que ele estava morto, né? E ele explica ali toda a sua trajetória. Pode passar aqui o próximo? Então a gente vê ali a Martin, né, a sua progressão ali, e desde então ele se formou e ele passou a atuar como desenvolvedor de web, né? E inclusive ele abriu a sua própria empresa. E agora já como cientista da computação,
ele foi agraciado, irmãos, com certificado de doutorado honorário pela Universidade de Dundee, ali no Reino Unido. E próximo ali, e Martin, irmãos, ele passou a ministrar várias palestras, né? Passou a dar diversas entrevistas, né? Em que ele valorizou ali a comunicação e como essencialmente nos faz humanos. E além disso, ele inclusive se tornou atleta, né? Acabou participando ali de certos eventos e corridas, né? Próximo. E atualmente, irmãos, ele já com 40, isso foi, pode passar próximo aqui, com 47 anos de idade, continua casado, né? E teve ali 2 filhos, né? Aqui tem apenas um dos filhos na foto. Ele mora no Reino Unido, onde imigrou quando conheceu a sua esposa, irmãos. Então, assim, irmãos, resumindo, a gente vê aqui a história desse jovem, a gente vê ali o papel do pai, mas mais importante, irmãos, a gente vê o amor. Vamos novamente ler aqui o versículo 4 e Coríntios, né? 1 Coríntios 13, para a gente não esquecer que isso é a base aqui do sermão hoje. O amor é paciente e bondoso. Há uma certa carência, irmãos, hoje em dia de paciência, né? A gente quer tudo para ontem. A gente já não tem mais paciência. O amor é paciente e bondoso. Falta de bondade, irmãos. Falta de compaixão pelo nosso próximo. A gente teve aqui a Semana da Família, vai continuar. Infelizmente, inclusive nos nossos lares, irmãos. A falta de paciência que temos com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. É importante a gente ter em mente. O amor tem que prevalecer. O amor é paciente. Continuando. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece. Não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. O amor não busca os seus interesses. Não é isso, né, que nós ouvimos quando nos casamos, né? Você, quando casa, você tem que... O outro é que deve estar em primeiro lugar. Você está ali para servir. E quando nós nos batizamos, não é diferente. Nós estamos aqui para servir o nosso próximo. E não para sermos servidos, né? Para que outros façam ali os nossos interesses. Não se irrita, não se resente do mal. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém? O amor tudo sofre. A gente vê ali o que o pai dele e a mãe com certeza passaram, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém, irmãos? E nós passamos por diversos desafios, dentro e fora da igreja. Mas nós devemos ser perseverantes, irmãos. Porque aqui na igreja a gente vai se deparar com vários desafios. Várias situações que vão desanimar a gente de querer desistir dessa caminhada, que não é fácil. Não é fácil lidar com o ser humano, né? Porque são pessoas diferentes, costumes diferentes, todas ali com o mesmo foco, que é levar a palavra. Mas a gente às vezes vê certas atitudes, vê certas coisas que desanimam a gente. A gente já não quer ir na igreja, quer largar tudo. Mas a gente deve perseverar, irmãos. Porque as coisas só vão piorar. A gente vem estudando aqui na lição, Apocalipse, né? A gente viu ali a questão dos valdenses, que foram perseguidos. Então, o amor tudo suporta. Então, irmãos, terminando aqui, é fácil desistir quando as coisas estão difíceis. O pai dele poderia muito bem ter desistido. A gente viu a mãe dele estava ali frustrada, inclusive quis que o filho morresse, né? Mas eles perseveraram ali no cuidado dos filhos porque eles viam que há esperança. Da mesma forma, irmãos, obviamente, né? Não da mesma forma, mas Cristo vê esperança na gente. Por isso ele foi o sacrifício ali por nós. Por isso ele morreu por nós. E nós devemos
diariamente valorizar esse sacrifício. Né? Então, irmãos, o que nós podemos trair aqui entre as diversas lições é que nós devemos compreender, né? Que nós possamos realmente compreender o que é amor e, mais importante, irmãos, procurar pôr em prática esse amor. E não o amor superficial que nós vemos hoje em dia. O amor que é para outras pessoas ver, o amor vazio. E sim um amor genuíno. Amém, irmãos? Vamos neste momento, vai ter mensagem musical ou vamos louvar? Mensagem musical? Ok, teremos uma mensagem musical aqui. Enquanto o nosso irmão louva, irmãos, que possamos novamente refletir e meditar ali. Vamos nos colocar em pé para fazer uma oração. Senhor, cansado estou de tentar vencer por minhas próprias forças. Caio e levanto, e ainda mais fraco. Quantas vezes eu me sinto um vencedor, mas que vitória é esta minha? Tropeço nos mesmos erros. Quanto mais prometo que não vou cair, e em meio ao meu tormento olho para a cruz e vejo que Cristo ali tornou-se frágil para ser vencedor. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, ter Cristo junto a mim e sentir a paz em depender de Ti. E se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Um dia ouvi que eu deveria vencer, e ao tentar lutar senti desilusão, pois não me sentia feliz. Lutava e prometia mudar, me frustrava ao ver que eu caía mais ainda. E então eu compreendi que meio confuso eu lutava contra o mal que só a cruz já derrotou. Pois basta confiar, de aceitar, segurar tua mão e não deixá-la por um segundo sequer. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, ter Cristo junto a mim e sentir a paz em depender de Ti. E se sem força eu estiver,
irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Quero aprender a amar, quero confiar em ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, quero confiar em ti e sentir a paz em depender de ti. E se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Pois contigo vou aprendendo a amar. Amém. Amém. Oremos. Bondoso e amado bom Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido, por teres enviado o seu Santo Filho, que sacrificou-se por nós, Pai. Obrigado, Pai querido, pelo seu amor, Pai. O amor que o Senhor tem por nós, um amor genuíno, um amor puro, Pai. Pois não fosse por este amor, Pai, a gente sabe que as coisas seriam muito diferentes para muitos de nós, Pai. E agradecemos, ó Pai, porque em Ti, querido bom Pai, nós recebemos essa virtude e certamente tem feito uma tremenda diferença em nossas vidas, Pai. O amor tem sido resultado de muita coisa boa em nossas vidas, Pai querido, e isso nós damos graças a Ti, Pai. O simples fato de estarmos aqui hoje, no Seu Santo Templo, para aprender um pouco mais de Ti, conforme nós vimos através desse testemunho, conforme nós acabamos de ler na Sua palavra, Pai querido, é para que nós possamos, primeiramente, cada vez mais nos aproximarmos mais de Ti, Pai. Que esse nosso vínculo cada vez mais possa ser fortalecido, Pai. E em segundo lugar, Pai, esse amor que é derramado através do Espírito Santo para nós, Pai querido, que vem de Ti, que ele possa ser visto por outros, Pai. Começando no nosso lar, na nossa igreja, na nossa comunidade, Pai querido, na nossa família, no nosso trabalho, na comunidade aqui, Pai, para que as pessoas realmente possam enxergar esse amor puro, esse amor genuíno, e não um amor vazio, um amor falsificado, possamos assim dizer, Pai querido, que as pessoas possam enxergar isso em nós e que através, Pai, dessa experiência, ao terem acesso a esse Seu amor, Pai, que elas possam também ter esse interesse de conhecer um pouco mais de Ti, Pai. Pois conforme nós aprendemos essa manhã, o Senhor é amor, o Senhor é a origem desse amor, Pai. Querido bom Pai, que conforme nós vimos aqui na Sua palavra, que esse amor, Pai, que nos dê essa força, Pai, essa paciência, essa bondade, que possamos perseverar nessa caminhada espiritual, Pai querido, que certamente não é fácil. Ela é desafiadora, mas ela está ali para nos fortalecer, Pai. Pois conforme nós temos estudado, não falta muito para a Sua volta, Pai. E eu desejo de todos nós aqui esse maravilhoso reencontro, Pai. Nós queremos estar lá presente na Sua volta, Pai querido. Portanto, Pai, mais uma vez, peço que o Senhor abençoe essa igreja, os membros, a liderança, que a Sua presença possa aqui ser sentida constantemente, Pai querido. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O restante do sábado abençoado a todos.